Olá, irmãos, boa noite, paz. Sou o pastor Everton, gostaria de compartilhar com os irmãos, dando seguimento aos nossos estudos, onde nós estamos falando um pouco sobre a vida de Jesus, sua vida e obra. Nós falamos um pouco sobre a sua genealogia, o seu nascimento, a tentação, o batismo, a tentação. Falamos um pouco sobre um pouco detalhado, né? Vamos dizer assim, bem resumido, acerca da pessoa de Cristo. Então, nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos, vamos falar um pouco sobre a questão dos discípulos de Jesus. Nas últimas terças-feiras nós falamos um pouco sobre o seu ministério, como ele exerceu o seu ministério aqui na Terra. E nessa noite nós iremos compartilhar um pouquinho aqui sobre o ministério de Jesus, tá bom? Temos aí uma musiquinha de fundo aí, Projeto Sola, é uma indicação minha, que eu amo de montão, músicas cristocêntricas que edificam realmente, que apontam para a pessoa de Cristo como todo louvor deveria ser, né? Infelizmente não é a realidade de muitos lugares onde se reúnem em torno do nome de Cristo. Então é uma qualidade bacana, musical, instrumental, vocal, letras, muito interessante. Projeto Sola. Coloca aí na playlist de vocês. Vamos lá. Em Lucas capítulo 6, no versículo 13, diz assim, Lucas, tá? Capítulo 6, versículo 13, 12 em diante. Diz assim: certo dia, Jesus foi para o monte orar e orou a Deus a noite toda. Na manhã seguinte, reuniu seus seguidores, ou algumas traduções, seus discípulos, e escolheu 12 deles para serem o círculo mais íntimo dos seus discípulos. Eles foram nomeados seus apóstolos: Simão, a quem chamou de Pedro; André, irmão de Simão; Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu; Simão, também chamado de Zelote, o Pedro, vamos dizer assim; Judas, filho de Tiago; e Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. Eu gostaria de, antes de mais nada, irmãos, gostaria de deixar assim, de uma forma bem singela e bem simples, que nós devemos atentar, tá? Antes, quando Jesus ele é batizado, nós falamos um pouco sobre o ministério de Jesus. Jesus ele possuía seguidores, pessoas que, devido à sua fama, está percorrendo por toda a terra, ele começa a chamar a atenção de várias pessoas. Então Jesus, dessa forma, ele começa a ganhar certa notoriedade diante dos homens. Os discípulos de João o Batista também, eles começam a trazer relatos a João Batista acerca de Jesus e dos seus seguidores. E daí que vem o detalhe que nós devemos atentar. Seguidor é uma coisa, discípulo é outra e apóstolo é outra. Seguidores, a mesma coisa, você tem aí as suas redes sociais, mas você não possui um relacionamento íntimo, como eu li aqui, no versículo, não fazem parte do seu ciclo de intimidade, como eu li aqui no versículo 13 de Lucas, capítulo 6, mas você segue. Segue por questões culinárias, por questões filosóficas, por questões de política, por questões de cultura, enfim, você segue. Porém, você se torna um seguidor daquela pessoa, você se torna um seguidor daquela ideia. Porém, você não faz parte de um vínculo íntimo, de um círculo íntimo daquela pessoa. Você só conhece por aquilo que ela posta, por aquilo que ela se posiciona. Então, os seguidores também eles agiam dessa forma, apenas seguiam a Jesus pelas palavras que ele dizia, pela forma como ele se posicionava. Então, eles são seguidores de Cristo. Mas dentre esses seguidores,
existiram os discípulos. E esses discípulos eram pessoas que iam além de simplesmente atentar ou segui-lo por aquilo que ele estava dizendo, mas por conhecer e querer conhecer mais, querer ter um relacionamento mais próximo de Jesus. Então, seguidores, aqueles que não possuem um vínculo com com a pessoa a ser seguida. Agora, o discípulo não. O discípulo, ele busca, ele anseia por um relacionamento mais íntimo. E o discípulo, se nós formos atentar, ele tem muito a ver o seu sentido de apóstolo, seu sentido de aprendiz, de pupilo, né? Vamos dizer assim, um aluno. Então, o discípulo, ele tem muito a ver com disciplina, aquele que está sob o ensino de alguém, sob o cuidado de alguém, ele está sob um cuidado de um mestre. Então, qualquer seguidor de um mestre, neste caso em particular, os seguidores de Jesus, eles podem serem tidos como os discípulos, a ponto que nós acabamos de ler aqui, que Jesus separa dentre esses discípulos uns que nomearam, os 12 que nomearam como apóstolos. Então, Jesus está fazendo a diferença. Existia uma classe de pessoas que eram seguidores apenas, existia uma outra classe de pessoas que eram discípulos, e dentre esses discípulos, Jesus separou para si 12 para serem apóstolos. Ou seja, existia um nível de intimidade que os 12 iriam experimentar que os outros não iriam. Mas é uma coisa muito interessante que no Antigo Testamento, quando separa-se ali as 12 tribos de Israel, porque até então era um povo hebreu, quando começa a distribuir ali as tribos, as 12 tribos com os seus patriarcas, ou seus anciãos, né? Nós vamos entender que era 12, é uma questão mais em questão de numerologia. E nós vamos ver em Apocalipse vários relatos dos patriarcas, de 12 patriarcas, de 12 de anciãos, de representantes direto relativamente relacionado a essa questão das 12 tribos. E o bem na verdade é que esses 12 discípulos, nós podemos ver que faz alusão também, não que cada um deles fosse um representante de cada tribo. Vamos pegar assim, fazer um paralelo. Os 12 patriarcas, vamos dizer assim, ele tinha sob a sua responsabilidade o seu povo, certo? A mensagem no Antigo Testamento foi direcionada ao povo hebreu, que era subdividido em 12 tribos. Agora, ocorre-se com a propagação do Evangelho, ocorre-se um avanço ainda maior, um alcance ainda maior, um alcance até os confins da terra, quando Jesus envia os seus discípulos para anunciarem as boas novas. Então, o alcance é ainda maior. Então, nós vemos os 12 apóstolos como representantes da igreja, como representantes dos povos, como representantes ali da abrangência mesmo, a nível mundial que iria ser alcançado após a propagação do Evangelho. Essas questões nós temos que compreender. E agora, uma coisa que nós não vou entrar em detalhes, eu creio que isso aí pode causar um pouco até mesmo de uma certa polêmicazinha, uma questão de posicionamento, mas eu posso deixar aqui bem claro o meu posicionamento quanto apóstolos. Apóstolos. Quando se fala de apóstolos, o próprio nome ele já tem um significado de uma raiz grega e ele significa enviados. Olha que interessante. Jesus, dentre os seus discípulos, ele separa 12. Jesus, o ressurreto, ele separa 12 para estar mais próximos, para prepará-los para uma comissão e montar ali uma comitiva que iria revolucionar ainda mais os quadrantes da Terra. Então, apenas 12 dos discípulos de Jesus, primeiramente, vamos dizer assim,
Depois também Matias, né, que ocupou o lugar de Judas. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 26, nós vamos ver que Matias ele ocupou o lugar de Judas. E um 13º também, que até mesmo não vem ao caso detalhar tanto, que foi o apóstolo Paulo, que nós vamos ver em Atos 9:15, Efésios 1:1, Gálatas 1:1, ele vai defender acerca do seu apostolado, em Coríntios ele vai defender acerca do ministério apostólico que ele possuía. Detalhe eu não acho, né? Eu tenho para mim algo de suma importância que eu até gostaria de compartilhar com vocês aqui, que essa questão da existência dos apóstolos nos dias de hoje, né? É uma questão meio pesada. Por quê? O apóstolo ele deveria ter uma certa credencial. Nós vamos ver em 1 Coríntios, vamos lá. Nós vamos ver em 1 de Coríntios, 1 de Coríntios, nós vamos ver no capítulo 9, tá? Vamos lá. Olha só o que Paulo vai dizer. Não sou livre, mas não sou um apóstolo? Não sou alguém que realmente viu Jesus, nosso Senhor, com os próprios olhos? E as vidas transformadas de vocês não são resultado do meu árduo trabalho para Deus? Olha, ele viu Jesus ressurreto com seus próprios olhos. Ele não só ouviu acerca de Jesus, como os discípulos que iriam surgir apenas ouviram. Ele defendia o seu apostolado porque ele viu Jesus ressurreto com os seus próprios olhos. Então, ou seja, o apóstolo ele teria de ser uma testemunha do Senhor ressurreto. Tá? Então, em Atos, vemos os apóstolos reunidos no cenáculo conversando sobre quem substituiria Judas. Como eu disse, lá em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Vamos. Como está todo mundo tranquilo, eu creio que vocês podem pegar e, como for citando, você pode abrir também, tá? E conferindo. Atos capítulo 1, os versos 21 ao 22, diz assim: portanto, nós devemos escolher agora um outro para ocupar o lugar de Judas e unir-se a nós. Escolhemos alguém que tenha estado, olha só, credencial, constantemente conosco enquanto o Senhor viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado do nosso meio para o céu. Ou seja, desde a sua vida terrena aqui, do exercício do seu ministério, até a sua ascensão aos céus. Foi levado do nosso meio para o céu, alguém que tenha sido testemunha da ressurreição de Jesus. Testemunha ocular, irmãos. Não apenas de ouvir. Então aí que fica uma deixa. Eu não acredito, Everton, tá? Dizendo para vocês hoje, não, para mim, não acredito em apóstolos atuais. Porque aqui nós vemos as credenciais que deveriam ser levadas em consideração para uma pessoa ser levantada pelos outros apóstolos. Então, ou seja, os apóstolos eles receberam uma autoridade de Jesus, então eles tinham essa incumbência, eles tinham esse poder, vamos dizer assim, para essa autoridade concedida pelo próprio Jesus para separar para si ali um outro apóstolo. Mas esse apóstolo, ele não deveria ser simplesmente um seguidor, ele deveria ser um discípulo. Ele deveria ter visto Jesus ali sendo batizado, acompanhado o seu ministério terreno, curando os enfermos, libertando os cativos, pregando as boas novas do reino, exortando o homem a arrepender-se, abandonar a vida pecaminosa e voltar-se para Deus por intermédio dele, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que ele não era apenas Jesus, mas reconhecendo que ele era o Cristo, que ele era o enviado, o ungido de Deus. Então, não basta simplesmente reconhecer quem é Jesus, tem que reconhecer que Jesus ele é o Cristo. Tá? E isto tinha que estar ali vamos dizer assim, no currículo do sucessor, de quem seria o sucessor de
de Judas Iscariotes, que havia traído. Então, lançando sorte, cai sobre Matias. Né? Pouco se relata acerca deste homem, mas ele tem as credenciais necessárias para ser tido como um dos 12 apóstolos. Ok? Então, vai aí a minha perspectiva, tá? Acerca de ser apóstolos ou não. Ok? Então, eu não acredito hoje, porque olhos físicos é meio complicado, né? Com seus olhos físicos. Não sei que Jesus decida se revelar a mim, eu veja com os meus próprios olhos ressurreto, e assim ele me nomeie como um apóstolo, me conceda autoridade para enviar outras pessoas. Nós cumprimos uma missão hoje de anunciar as boas novas porque somos discípulos, que nós cremos na mensagem de Cristo que fora propagada pelos apóstolos. Não porque um apóstolo atual nos enviou hoje. Tá? Então fica isso aí. Eu creio que numa próxima oportunidade nós podemos frisar um pouco mais sobre apóstolos. Vamos focar aqui sobre os discípulos de Jesus. Eu já comecei a falando com os irmãos aí, né? Costa um pouquinho para falar até mais sobre um pouco de apóstolo. Que só para mim fechar aqui, irmãos, para não ficar vago. Era um ofício muito especial e peculiar. Né? Uma prova disso é que Jesus chamou 12. Em Mateus 10, Jesus chamou 12. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curar enfermidades, todo mal. Curar as pessoas de todo mal. Mateus os chama de discípulos no verso do capítulo 10 de Mateus. No versículo 2, ou no versículo 1. Vamos lá. Para a gente entrar na questão de discípulo, eu não posso deixar isso aqui passar, não. Tá? Mateus, no capítulo 10, no verso 1, vai dizer assim, ó. Jesus chamou seus 12 discípulos para junto dele e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus, para curar toda espécie de doenças e enfermidades. Tá? Aí depois, em algumas traduções, nós vamos ver que no versículo 2, ele muda para apóstolos. Então, ou seja, antes de receber a autoridade, ou poder, eles eram tidos como discípulos. Em questão de nomenclatura. Mas após isso, eles foram vistos como os apóstolos. Tá? Só que, tido como apóstolos, eles só vão ser mencionados ou vistos diante da sociedade após a ascensão de Jesus aos céus. Enquanto Jesus estava ali presente, eles tinham autoridade de um ministério apostólico, porém eles não exerciam. Exerciam de uma forma mais efetiva, porque Jesus estava diante deles. Então, quando Jesus assunta aos céus, eles começam a exercer com um ímpeto ainda maior, com uma influência ainda maior, porque Jesus não estava mais presente, então eles precisavam de ter algo que sustentasse a mensagem que eles estavam anunciando, porque é como se eles se escorassem na pessoa de Cristo, eles tinham aonde recorrer fisicamente. Vamos supor, quando Jesus os envia para pregar, eles pregavam e traziam um relato de tudo para Jesus. Ah, Jesus, em seu nome até os espíritos obedecem, acontece isso. Então, eles tinham aonde recorrer. Agora, Jesus aos céus, eles vão recorrer a quem? Se eles fossem questionados, eles iriam a quem? Então, eles teriam que ir até alguém. Então, aonde que eles vão? Os discípulos que iriam agregar a igreja, que o próprio Deus iria acrescentar à igreja, que iam sendo salvos, eles iam recorrer a quem? Eles deveriam ter uma referência. Essa referência fora dada por Cristo aos seus apóstolos, tá? Então é por isso que os apóstolos são pessoas com uma autoridade tamanha naqueles dias, não como são feitos nos dias de hoje, porque eles lançaram o alicerce, o fundamento da igreja. Então o fundamento já está lançado. Então por isso que
essa questão de hoje, muitas pessoas pensarem assim, só apóstolo, eles estão pensando em lançar um outro fundamento. O próprio Paulo fala que nós não devemos acreditar se vier outro querendo lançar um outro fundamento, pregar um outro evangelho. Então, nós temos que ficar bem ligado, como eu sempre falo, irmãos, pensar fora da caixinha. Como diz John Stott, crer também é pensar. Jesus te salvou, irmão, não foi para te salvar do pecado, não foi para tirar a sua inteligência, não. Você tem que ter a sua percepção, você tem que ter o seu pensamento acerca dos fatos e sustentado por aquilo que você aprende, tá? Pode comparar mesmo, confrontar com a palavra se é verdade. O que eu estou dizendo a vocês tem que ser confrontado. Se tiver um respaldo, como eu estou apontando aqui pela Bíblia, que sustente, bacana. Se não, bacana também. É interessante que vocês tenham a sua opinião, porque a decisão é sua. Tá? Então vamos lá. Vamos entrar em discípulos. Beleza? Vamos lá? A Bíblia nos lembra aí que os primeiros seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Não sei, é uma curiosidade que talvez você não saiba, mas até então eles eram chamados de discípulos. Todos eram chamados de discípulos. Alguns defendem que essa questão de ser chamado de cristãos, lá em Antioquia, em Atos 11:25, se resume de uma forma mais irônica. Né? É uma questão mais irônica. Vamos pegar aqui hoje uma questão política. Quem votou no Bolsonaro ou faz alguma questão, alusão à pessoa dele, eles chamam ele de Bozo, né? E chamam eles de bolsomínios. Né? Então, é uma questão irônica. Mas foi simplesmente um voto. Você deu um voto de confiança a alguém que tem o intuito de querer mudar alguma coisa na nação. Então, é uma decisão, é um voto seu, que você é livre. Mas você possui, quem votou, né, possui uma nomenclatura de ser um bolsominion. Irônico. Então, vamos, não rebaixando a pessoa de Cristo ou o cristianismo a uma ordem política ou a um homem, um presidente, mas só fazendo um paralelo para você compreender o que representa isso. Eles eram tidos como discípulos, tá? E querendo ou não, os discípulos eles tinham um peso maior ainda, ser discípulo. Você não tem como você ser cristão sem ser discípulo. Sem ser discípulo, você não consegue ser cristão. Um cristão de verdade. Um cristão que realmente está com a vida alinhada com a mensagem de Jesus. Um cristão que está sobre o fundamento que fora deixado pelos apóstolos, com as suas mensagens nas cartas aqui relatadas, nos evangelhos relatados. Amparados aí pelo Antigo Testamento e sustentados por Cristo e fortalecidos pela força do Espírito de Deus. Então nós temos que atentar para isso. Primeiramente, eu sou um discípulo. Às vezes nós eu quero ser um cristão. Mas se o seu comportamento não for um comportamento de discípulo, você não é um cristão. Você é um seguidor de seus próprios ideais, dos seus próprios interesses. Infelizmente, nós vivemos em uma era moderna, em uma era vamos dizer assim, pós-modernidade, onde muitos eles têm a sua definição de Cristo ou a sua própria definição de Deus. Muitos criam uma imagem de Deus que sustenta os seus interesses ou os seus prazeres. E o bem, na verdade, não é sustentado por aquilo que as Escrituras nos diz. Eu creio no Deus das Escrituras. A mesma coisa quando os filhos de Cefas eles são confrontados por endemoniados, né? E nós vamos ver que
Conhecemos Paulo, o Cristo que ele prega, mas vós, quem sois? Em outras palavras, discípulos de quem? Porque se fossem discípulos de Cristo, o fato de serem discípulos teriam autoridade. Porque não estavam ali levando consigo o seu próprio nome ou o nome de um apóstolo. Estavam carregando consigo o nome de Cristo. Então, ou seja, eles tinham uma definição de Cristo e uma definição de Deus que era baseada em homens. Porque o seu comportamento não mudava. Então, quando você tem a sua fé baseada no que as Escrituras diz e acredita no Deus da Bíblia, no Jesus que ela nos aponta, nós temos uma fé segura. Nós temos uma fé segura. Então, nós temos que sermos discípulos aí, não porque somos discípulos porque eu escutei alguém pregar e eu sigo ele. Não. Acima de mim, acima de outro líder religioso, está o Jesus o qual nós pregamos, o Deus o qual servimos e cultuamos. A ele seguis. A ele seguis. Se você vê em nós uma referência de fé, de pessoas que realmente são seguidores de Cristo e decidem seguir juntamente conosco, glórias. Isso é bom para nós e é bom para vocês, que estamos aí unidos na mesma fé segundo as Escrituras, não segundo os rudimentos desse mundo. Nos últimos dias, o apóstolo Paulo disse que os homens seriam mais amantes de si mesmos. Eles teriam o seu ventre como seu próprio Deus. Então, eles fariam Deus conforme o seu próprio interesse. É o que nós temos visto nos dias de hoje. Forte das Escrituras. As Escrituras seriam comichões nos ouvidos, né? A pessoa não teria prazer em ouvir as Escrituras. Infelizmente, tem acontecido nos dias de hoje. Então, devemos voltar para as Escrituras, voltar ao Evangelho, voltar aos originais, vamos dizer assim, voltarmos a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, nós precisamos deixar isso bem claro, tá? Beleza? A primeira vez que a igreja, vamos dizer assim, ela fora chamada de cristãos, foi em Antioquia, capítulo 11, versículo 25 de Atos dos Apóstolos. Ok? Então, vamos mais para frente. Mas antes que o título de cristão fosse amplamente aceito, como eram chamados os primeiros seguidores de Cristo? É o que eu disse. Os primeiros seguidores de Cristo eram chamados de simplesmente discípulos. Discípulos. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, em Marcos capítulo 1, versículo 17, Marcos capítulo 1, versículo 17, vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 17. Vai dizer que, olha só, Jesus os chamou, venham e sigam-me, e farei de vocês pescadores de homens. Sigam-me. Lá vamos ver em Marcos capítulo 2, versículo 14, João capítulo 1, versículo 43. Um discípulo, então, ele é um seguidor. É alguém que confia, acredita em um mestre e segue as palavras desse mestre. E segue os seus exemplos, né? A forma de vida como esse mestre ele vive. Ele tem ele como um exemplo, como uma referência. Tá bom? Portanto, ser um discípulo é estar em um relacionamento íntimo, instrutivo e imitador. Guarde bem isso. Um discípulo é aquele que anseia e anela por um relacionamento íntimo, instrutivo e imitador com o seu mestre. Então, por isso, quando a pessoa se diz discípulos de Jesus, quando você e eu dizemos que somos discípulos de Jesus, essas três palavras, essas três características têm que fazer parte das nossas vidas. Intimidade, sermos instruídos por alguém, sermos imitadores de alguém. Tá? Temos a intimidade nos leva à instrução. Intimidade e instrução nos leva a imitar. Para quê? Você pode me responder?
Eu tenho um relacionamento de intimidade com Jesus. Eu creio nos seus ensinos, ou seja, eu tenho instrução dele pela palavra. Só isso basta? Nós vamos ver que a Bíblia vai nos apontar e nos ensinar que os apóstolos eles tinham a incumbência de fazer discípulos. Olha que interessante, os apóstolos eles não deveriam gerar mais apóstolos, eles deveriam gerar discípulos. Não discípulos conforme a sua própria ideologia, mas os discípulos como eles também eram discípulos de alguém, eram discípulos de Jesus. O fato de se tornarem apóstolos não anulou o quesito deles serem discípulos, deles terem uma vida de intimidade, eles serem instruídos e imitarem. Tá? E isso levar adiante e, consequentemente, chegou até nós. Então, como discípulos de Cristo, nós temos que buscar ter intimidade, sermos instruídos e imitar a pessoa de Jesus. Sermos imitadores de Cristo. Como Paulo diz, ó, sede meus imitadores, como eu também fui de Cristo. Então, quando Paulo está dizendo para eles, se vocês estão imitando, vocês não estão imitando a mim somente, estão imitando alguém que é superior a mim. Eu estou seguindo os passos, o ensinamento de alguém que é bem superior a mim. Então, se vocês estão seguindo os meus passos, eu tenho a convicção que vocês também estarão seguindo os passos de Jesus. Ele tinha essa convicção, como apóstolo, como enviado de Deus, como enviado, como aquele que viu Jesus com os próprios olhos, Jesus, o Cristo ressurreto, o qual nós ansiamos ver naquele grande dia também, que ele irá nos arrebatar para junto dele, para a glória do Pai. Beleza? Então nós temos que atentar para isso. Os seus discípulos, nós pertencemos a Jesus. O discípulo de Jesus tem certas características que são proporcionais ao relacionamento com Jesus. Aí que vem a pergunta. Quais as qualidades de um discípulo de Cristo? Quais as características daqueles que seguem e são chamados discípulos de Jesus? Você lembra quando Jesus ele é levado para ser interrogado? Pedro vai seguindo, e em um dado momento, eles falam assim, ó, você é um deles. Quando Pedro nega Jesus, você é um deles. Pedro fala assim, não, sou não. Daí, não, você é um deles, porque você fala igual a ele. Olha que interessante. Quando nos tornamos discípulos de Jesus, até a nossa postura e a nossa fala automaticamente é transformada. Se nós dizemos sermos discípulos de Jesus, a nossa postura continua a mesma, a nossa fala continua a mesma, o nosso pronunciar, o nosso linguajar diante dos homens não muda, nós não somos discípulos. Somos seguidores de nós mesmos. Propagamos a nós mesmos, mas não a mensagem do ressurreto Filho de Deus. As pessoas têm que atentar para isso. O Evangelho, quando ele é confrontado, e quando você é confrontado a ponto de realmente demonstrar a veracidade, se você é ou não é, o que vai ser levado em consideração diante dos fatos é se o seu posicionamento é um posicionamento diferenciado, se as suas palavras ou o seu linguajar é um linguajar diferenciado. Então, pense bem nisso aí, como um discípulo de Jesus. Eu pontuei 3 questões aqui que eu vejo que é de suma importância para nós, tá? De discípulo, tá? Acerca de discípulo. Discípulo é aquele que ouve a Jesus. Um discípulo é aquele que aprende de Jesus. E um discípulo também é aquele que obedece a Jesus. Então, ou seja, se você é um discípulo, você precisa aprender, você precisa primeiro ouvir Jesus, aprender e obedecer. Então, guarde bem isso. Ouvir, aprender e obedecer. Todo discípulo tem essa incumbência de ouvir, aprender, obedecer. E, consequentemente, fazer com que outras pessoas ouçam, aprendam e também obedeçam.
ok? Você não pode fazer um discípulo ou querer cobrar de alguém ser um discípulo de Jesus se você mesmo não ouve, se você mesmo não aprende com ele, se você mesmo não obedece. Então não tem como você fazer discípulo, entende? Você pode até fazer discípulo de você mesmo, mas o interesse de Deus não é que façamos discípulos de nós mesmos. Ah, Everton, tanto de Evertinho. Não. Fulano é Maria e Marinha, João e Joãozinho. Não. Não. Apontar sempre a pessoa de Jesus. Sempre Jesus tem que ser visto. Jesus não tem que ser visto o Everton, ou o pastor Everton, ou o líder, ou quem for. Jesus tem que ser evidenciado. Jesus tem que ser visto na minha vida, nas minhas ações, nas minhas palavras, no meu posicionamento diante da sociedade, diante da minha família. Ele precisa ser visto. Então, como ele vai ser visto? Primeiro, se eu vivo como discípulo, eu tenho que ouvir. Vamos lá, interessante, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 17, versículo 5. Olha aqui que Mateus fala. Mateus 17, tá? Versículo 5. Mas, assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles e uma voz disse: Esse é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Ouçam-no. Escuta? Não. Ouçam. Quer ver um exemplo de escutar e um exemplo de ouvir? Olha só, eu estou falando com vocês, correto? De fundo, eu coloquei uma musiquinha, como eu disse para vocês, do Projeto Solo. A minha voz, o que eu estou dizendo, vocês estão ouvindo ou escutando? Ouvir tem a ver com aquilo que prende a minha atenção, mas não inibe aquilo que eu escuto. Vocês estão me ouvindo, mas estão escutando uma musiquinha de fundo. Vocês estão me ouvindo, mas estão escutando, talvez na sua casa aí agora, alguém conversando, alguém te chamando. Você escutou alguém te chamar. Eu escutei, mas você se prendeu naquilo que você está ouvindo. Olha que Deus está falando quando Jesus, ele acaba de ser batizado, ele sobe, Deus fala de forma maravilhosa. Olha, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Ouçam-no, não apenas escute. Seguidor apenas escuta. Discípulo ouve. Quando você ouve, isso transforma a sua mentalidade. Ouvir, que é quando você está dizendo assim, olha, estou ouvindo. Quando você senta para conversar com seus pais, quando seus pais vão te dar conselhos, você escuta ou você ouve? Você ouve. Para você ser o homem que você é hoje, você precisou ouvir os seus pais. Para você ser a mulher que você é hoje, você precisou ouvir os seus pais, não apenas escutar. Porque todas as vezes que erramos e cometemos algumas gafes na nossa vida, foi porque nós não damos o devido valor, nós não ouvimos os nossos pais, apenas escutamos. Eu cometi inúmeros erros na minha vida porque eu não ouvi os meus pais, os conselhos dos meus pais. Eu apenas escutei. Aquilo que eu escuto, muitas vezes, não dou o devido valor, mas aquilo que eu ouço, sim, eu coloco em prática. Você coloca em prática aquilo que você ouve, não aquilo que você escuta. Tá? O diabo constantemente vai soprando coisas na sua mente, com as situações adversas. Se você der ouvido, você pode caminhar passos largos para distante do Pai. Por isso, como discípulos, nós temos que aprender a ouvir, ter uma audição aguçada, sensível à voz. Ouvir. Jesus disse que as minhas ovelhas
ouvem a minha voz e seguem-me. Olha que interessante, ovelha que a ovelha ouve a voz do seu pastor. A voz de quem você tem ouvido como discípulo? Você tem apenas escutado a Jesus? Ou você tem ouvido? Quem nós ouvimos reflete quem somos. Nós somos frutos daquilo que ouvimos. Porque automaticamente está correlacionado o que somos com aquilo que ouvimos. Aquilo que fazemos está correlacionado com aquilo que ouvimos. É muito lindo nós compreendermos isso, irmãos. Eu e você, nós precisamos ouvir mais o Mestre. Um discípulo aprende. Primeiro ouve. Ouçam. Um discípulo aprende de Jesus. Vamos lá em Mateus, mesmo Mateus. Vamos fugir de Mateus, não. Vamos ver Mateus, o próprio Mateus, no capítulo 11, versículo 29, tá? Diz assim: levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Ou em outras traduções vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, que sou manso. Aprender de mim. Tendo Jesus como exemplo, ouvindo ele, vocês vão aprender com ele. Olha que interessante. Dizemos que somos discípulos de Jesus e não queremos aprender com ele. Não queremos ser confrontados pela sua palavra. Não queremos ser confrontados pelos seus ensinamentos. Fica difícil. Então, vamos dar continuidade aqui, irmãos. Nós devemos atentar para isso, tá? Houve uns problemas técnicos de gravações aqui, questão de memória, mas nós devemos atentar para, como eu disse no início aqui, que nós devemos ouvir, aprender e obedecer, correto? E se tratando de aprendermos, ouvir, aprender e obedecer. E se tratando de obedecer, é o que nós lemos lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, e entendemos que o discípulo ele é um aprendiz e as palavras de Cristo carregam peso com elas, né? Quando Jesus Cristo ele dispensa os escandalizados, lá em João capítulo 6, ele se vira para os 12 e pergunta: porventura quereis vós, olha só, porventura quereis vós também, vós outros retirar-vos? Pedro, falando em nome dos outros, respondeu: Senhor, para quem iremos se tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus? Em João capítulo 6, versículo 68 a 69. Aprender com Jesus, aprender com Cristo é o maior desejo do discípulo. Então, nosso maior anseio tem que ser aprender com Ele. É o fundamento de tudo o que ele acredita. Ele recebe com alegria as palavras de seu mestre e elas são o seu alimento diário. Como lá em Salmos, capítulo 1, versículo 2, quando nós temos a palavra do Pai como o nosso alimento, tá? Então, nós devemos atentar para isso. Olha só, duas questões, vamos dizer assim, nós vemos Pedro tomando a dianteira e apontando duas coisas que fazem parte na vida de um discípulo. Nós temos crido e conhecido. Ou seja, crido e conhecido, tendo um relacionamento íntimo com Jesus. E isso fez com que eles enxergassem que de fato Jesus era o Santo de Deus, que ele era o enviado de Deus, o separado, o ungido de Deus. Então, ou seja,
Ele conhecia Jesus, ele ouviu, e esse é o fato de ouvir, o seu anseio por querer compreender mais o fez conhecer mais, relacionar-se mais. E isso fez com que ele pudesse ver essa diferença. Olha, eu conheço ao Cristo. Interessante, né? Interessantíssimo isso. E por fim, o discípulo, ele obedece. Ninguém pode realmente ser chamado de discípulo de Jesus se não estiver disposto a obedecê-lo. O discípulo é aquele que realmente ouve e aprende e colocará em prática o que aprendeu. Para o discípulo, a obediência não é opcional. Ele tem prazer em obedecer. Jesus provou ser digno de obediência, meu querido, minha querida. Aqueles que o conhecem melhor estão mais conscientes disso. Quando ocorreu aquele casamento lá em Caná da Galileia, a mãe de Jesus falou assim: olha, vão até Jesus e façam tudo o que ele disser que é fazer. Tudo que ele mandasse vocês fazerem, vocês fazem. Ali ela não estava vendo ele simplesmente como seu filho, mas estava vendo ele como o Cristo. Ela conhecia que ele era o Cristo, que alguma coisa iria acontecer e iria deixar todos surpresos. Se nem ela, sendo mãe, isentou-se de querer conhecer, de saber quem ele era, nós, insignificantes, humanos, pecadores, teremos que ansiar por isso, em querer conhecê-lo também. Obedecer mais a sua palavra. Colocar os ensinamentos do mestre em prática é o fruto do verdadeiro discipulado. O próprio Jesus declarou que aqueles que o amam evidenciam o seu amor quando guardam os seus mandamentos. Ou seja, guardar é obedecer. João capítulo 14, versículo 21, tem até uma canção que é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. No mesmo capítulo 14, no versículo, vai dizer acerca do amor correlacionado a guardar os mandamentos. No mesmo livro de João, capítulo 15, versículo 10, vamos encontrar isso, que Jesus, ele ama o Pai, que nós seremos reconhecidos também pelo nosso amor aos seus mandamentos, nosso amor para com o Pai. Então nós temos que aprender a atentar para esses 3 princípios básicos para avaliar nossa conduta como discípulos: ouvir, aprender e obedecer. Eu ouço, eu aprendo, eu sinto e depois eu coloco em prática obedecendo e faço com que outras pessoas também se submetam a esses mesmos ensinamentos. Alguns tentam fazer uma distinção entre ser discípulo e ser cristão. No entanto, a Bíblia nunca faz distinção. Antes de serem chamados cristãos, como já disse, eles eram chamados de discípulos. Ser discípulo de Cristo é ser cristão. Ser cristão é confiar em Cristo. Ser cristão é ouvir a Cristo. Ser cristão é aprender com Cristo. Ser cristão é obedecer. Então, olha só, eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender a confiar em Cristo. Eu preciso aprender a ouvir a Cristo. Eu preciso aprender com Cristo. Eu preciso obedecer mais. Consequentemente, ser cristão é ser discípulo. Foi assim no começo. E hoje continua assim. Como nós vemos nos nossos ensinos, um discípulo, realmente, ele precisa atentar para isso. A quem ele está seguindo? Como discípulos, nós precisamos seguir a Jesus. Como discípulos, nós precisamos conhecer a Jesus. Como discípulos, nós devemos compartilhar Jesus. Como discípulos, nós precisamos imitar a Jesus. Esses 4 pontos você vai encontrar, você que tem a sua revista, você vai ver ele numerado certinho. Nós precisamos seguir, conhecer, compartilhar e imitar. Essa tem que ser a nossa conduta. Isso é ser discípulo. Foi assim no começo. Hoje também continua assim. Tá? Pense bem. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós rendemos graças ao Senhor nessa noite e pedimos ao Senhor, ó Pai, encarecidamente, que tenha misericórdia de nós. Muitas vezes temos sido seguidores de nós mesmos, seguidores de homens apenas,
e caminhando distante do conhecimento de Cristo. Temos evidenciado o homem, muitas vezes temos evidenciado a instituição, a igreja ou a sua placa denominacional. Muitas vezes temos evidenciado o homem, ó Deus, a carne, a matéria. E não temos feito a diferença diante da sociedade. Muda a nossa perspectiva, Senhor, a nossa visão acerca desse fato de que temos que ser seguidores de Cristo. E não só bastarmos como seguidores, mas também discípulos. Nós sabemos que tudo se dá, meu Pai, no início de sermos seguidores. Depois vem o nosso anseio por querermos mais. E assim nós somos impulsionados, encorajados a nos tornarmos discípulos, a termos um relacionamento íntimo com o Senhor, a querer compreender o Senhor a ponto de imitar-lhe, Pai. Rogo-te para que o nosso coração queime cada vez mais para aprender do Senhor. Abençoe a todos, meu Pai, que estão conosco nessa trajetória de fé, se esforçando constantemente, Pai, para aprender com Cristo e ser uma pessoa melhor. Eu abençoo, meu Pai, essa pessoa que irá partilhar conosco desse vídeo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e as doces consoladoras comunhão com o Espírito Santo de Deus seja presente sobre a tua vida, não só hoje, hoje e sempre. Deus te abençoe. Que a chuva caia suave.